Olá, bem-vindos a Hatzot HaShavua, a meia-noite da semana, Parshat Shemini, que quer dizer o oitavo, um número que é extraordinário, diferente do ordinário, lembrando que os ciclos sempre envolvem 7, portanto o Shemini representa alguma dimensão transcendente, além do ciclo. Nós estamos aqui no livro de Levíticos, fazendo essas leituras extremamente profundas, não são simples de serem entendidas, razão pela qual a gente prefere sempre as narrativas ali bem encadeadas, com historinhas, etc., como a gente vinha nos outros livros. Mas aqui nós estamos adentrando realmente dimensões da espiritualidade que não são triviais. Espiritual significa, per si, alguma coisa que não é objetiva. Sentidos são objetivos, há certos elementos que a gente pode considerar como concretos, que a gente pode se relacionar com eles com essa, digamos assim, com essa noção de que eles são reais. E a espiritualidade, ela é uma fronteira, ela é uma exploração de áreas limítrofes da capacidade humana de percepção, de significado, de sentido. É nesse sentido que o livro de Levíticos, de Vaikra, se faz um livro complexo. A gente falou na semana anterior sobre a questão dos sacrifícios, desse desejo de punibilidade, de punição, de não ficar impune, e já inventar aqui a palavra, mas essa expectativa que a consciência tem de não deixar as coisas passarem sem um custo, sem uma relevância, e a relação com o sacrifício como um elemento do juízo humano, da crítica humana. Nós estamos adentrando justamente isso, são coisas que não são perceptíveis do lado externo, do lado somente objetivo, e que são percepções que o ser humano vai tendo de áreas de preocupação, de interesse, de relevância para si mesmo, e que são o tema, que são o conteúdo desse terceiro livro da Torá. Não é à toa que esse é o livro, digamos assim, das práticas. Não só ele está trazendo as mitzvot, que são os mandamentos, os comandos que a tradição judaica tem, que são, na verdade, a observância, a prática, o exercício pela qual a tradição judaica se apresenta, mas há aqui uma apresentação de áreas de interesse do mundo espiritual. Só que há um problema. Como nós estamos falando que as coisas não são objetivas, basicamente o que esse livro vai trazer são, entre esses mandamentos, entre as mitzvot, aquelas que são mais, talvez, difíceis à mente mais racional, de compreender, de entender a sua importância. A gente sempre diz que existem 3 tipos de mitzvot, de mandamentos. Os primeiros, eles são óbvios, ou seja, eles são racionais. Quando você fala de não matar, não roubar, etc., qualquer ser humano dotado de crítica chega à conclusão de por que isso deve ser respeitado, por que deve ser uma conduta a ser mantida por um ser humano. E quando você realiza essas mitzvot, então não tem problema, elas são o que a gente chama de mishpatim, são coisas que se auto-explicam, e que qualquer ser humano, no desenvolvimento humano,
mesmo que não tivesse sido de alguma forma comandado por Deus, teria chegado à conclusão de que isso é a conduta, a prática que deveria realizar. Existem outros tipos, o segundo tipo, que se chama Edut, que são práticas de testemunho. São testemunhos históricos, está de alguma forma associada às várias práticas do calendário das festas judaicas e que compõem ali uma tradição de como as pessoas devem se comportar, é uma forma de você manter uma memória coletiva e de você estabelecer rituais coletivos. E há um terceiro elemento que é a temática maior desse livro, terceiro livro da Torá, que é justamente a possibilidade de falar sobre os mandamentos que não têm uma explicação. Quando a gente diz que não tem uma explicação, que são de certa forma hukim, né, que são leis, que são simplesmente coisas assim determinadas. Quando a gente diz isso, não é que há aqui um desejo de entrega, né, ou de demanda autoritária para que você abra mão do seu arbítrio, do seu juízo e simplesmente siga cegamente a tradição. Há elementos, às vezes, muito interessantes na construção dessa confiabilidade, que ela é fundamental na relação com a vida para um ser humano, em que a gente confia nos pais, a gente confia na ancestralidade. Isso são atributos muito importantes da condição humana. Mas não é sobre isso que a gente está falando, não é só sobre obediência, né? E nem sequer sobre só disciplina. Aqui as leis que vão aparecer, as situações que vão aparecer, elas não são explicáveis, porque elas são tão profundas que elas não são objetivas. E elas demandam uma sensibilidade mais do que uma racionalidade. Então elas têm uma razão. E as pessoas que experimentam essas mitzvot, esses mandamentos, elas vão descobrindo, não por entendimento, mas por uma percepção de sensibilidade do quanto elas são sofisticadas, importantes, relevantes. Então, não é à toa que agora, vocês vão ver que as temáticas vão ser essas, começou com essa relação bastante clara de que o território desse terceiro livro é a consciência humana. Portanto, é onde o ser humano registra seus pecados, onde o ser humano registra seu desejo de encontrar algum tipo de pagamento, de mediação com as suas responsabilidades, se fazendo responsável. Esse é um plano, isso não é objetivo. Vejam que mesmo no judiciário é tão difícil você tornar objetiva uma condenação, uma obrigação. E muitas vezes, como não há às vezes até, digamos assim, uma concordância absoluta do coletivo, né, há a imposição autoritária. Né? Quando a gente diz que na democracia vence a maioria, significa que a maioria impõe à minoria, que tem uma opinião totalmente diferente, uma conduta que para esse primeiro grupo, o majoritário, parece racional. Para o outro grupo, ele simplesmente vai ter que obedecer por, digamos assim, por fidelidade a essa estrutura coletiva e ao jogo a que eles estão se submetendo por todas as razões. Quer dizer, a razão pela qual você obedece à lei, para muita gente, não é racional. O que é racional é a construção das instituições que acabam legislando as leis. Mas ela continua para alguns não só não racional, mas, já que você não concorda, elas devem ser para aquele grupo irracionais. Então, o que nós estamos falando aqui é que, à primeira vista, não vai parecer compreensível a racionalidade, essas demandas dessas mitzvot.
O exemplo maior aparece já aqui, e é esse território que a gente vai adentrar, já fazendo uma incursão no que vem pela frente, que vão ser as ideias não de certo. Perda de microfone. Então, não vai ser a questão de certo e errado, que é normalmente como o nosso intelecto funciona, mas vai ser noções de pureza e impureza. Palavras que a gente vai retomar, mas que são desse universo. Puro e impuro podem facilmente, assim como o não compreensível se torna irracional, o puro e impuro pode facilmente se transformar num preconceito, ou conceitos que se tornam absolutos e, de certa maneira, têm uma supremacia sobre outras formas de enxergar, outras perspectivas. Mas aqui a ideia de puro e impuro é, na verdade, sobre sensibilidade, sobre refinamento. Tá? Você pode comer, a gente sabe isso hoje, você pode comer um pão, né, e comer um pão. Mas você pode ter refinamentos de perceber se ele tem glúten, se ele é feito, né, de farinha integral. Né, existem várias maneiras de você perceber que aquele elemento, né, apesar de ele continuar sendo pão, ele tem características muito específicas que, dependendo da sua sensibilidade, do seu refinamento, ganha categorias que às vezes até excluem, né, o pão, por exemplo, da sua dieta. E é sobre isso que o texto começa falando, e é impressionante. Eu vou chamar aqui a atenção de todos vocês para a gente perceber o quão incrível é isso, porque nós vamos entrar nas leis dietéticas da tradição judaica. Algo que aparece há 3.000 anos atrás e que tem contornos revolucionários se a gente entender isso direito. Normalmente essas leis dietéticas, kashrut, são percebidas pelas pessoas como escolhas que as pessoas, do ponto de vista racional, parecem absurdas. Você vai limitar, né? Porque você não vai... Se você me der uma razão de saúde, se você me der uma razão, né, de higiene, se você me der alguma razão para que eu possa limitar a minha ingestão de alimentos, ok. Mas se você não tem nada objetivo assim, para todos, mexer nesse âmbito, que é a alimentação, que é um dos itens mais importantes, né, o mais importante do ponto de vista do nosso esforço de vida. Né? Claro que eu tenho que respirar, mas até agora a respiração é gratuita e ela é farta. O que não é farto e gratuito é a comida. Ela está disponível, há um nível de gratuidade nessa disponibilidade, mas eu tenho que acessá-la, né? Tanto para o animal quanto para o vegetal. Veja que o vegetal não tem que acessar correndo atrás, mas tem que encontrar as condições, se as condições de chuva, né, de adubo, etc., de riquezas minerais ali não for suficiente, né, isso já não é um dado. Né, como é um dado, eu acordo de manhã e eu respiro. Então, a alimentação, na verdade, para a sobrevivência, é o item número 1. Você limitar esse número 1 na sobrevivência demanda ou uma razão, ou a capacidade de uma sensibilidade, de um refinamento muito grande. É interessante isso, que há 3.000 anos, os judeus estavam olhando os rótulos dos seus alimentos. Óbvio que eu estou brincando, não existiam rótulos dos alimentos há 3.000 anos atrás, mas isso que a gente vê hoje,
quando a gente vai ao supermercado, que as pessoas estão ali olhando para ver quanto que tem de sódio, quanto que tem de colesterol, quanto que aquilo tem de, né, de nutrição benéfica ou maléfica para você, né? Aquilo de alguma maneira estava presente na estrutura das leis dietéticas que aparecem aqui nesse trecho. Mas não eram dietéticas pela razão que nós hoje conhecemos os vegetarianos, os veganos, ou pessoas que controlam dietas, né, de consumo de elementos que sejam, né, de substâncias que sejam cancerígenas, que por alguma razão você tem algum tipo de sensibilidade alérgica, etc. Na verdade, essa dieta ela não era para a saúde, até porque, fora certas compreensões contemplativas que as pessoas tinham sobre os alimentos, se fazem bem ou mal, não existia ciência, né? Existiam talvez, como a gente tem, noções de que tomar esse chá, de que comer alguma coisa possa fazer bem para o estômago, para o fígado e assim por diante, mas não existia uma ciência, né? Não existia uma Anvisa, não existiam instituições que regulassem isso. Então, não vinha de uma relação objetiva com a ciência ou com a saúde. Era uma lei para a saúde espiritual, não a saúde física. E é isso que a gente vai tentar compreender aqui. Começando com essas leis que aparecem nesse trecho, que são as leis relativas aos animais, e que limita a ingestão de carne animal para apenas 10 animais. De todas as espécies, só 10 animais podem ser consumidos pelo ser humano. Isso demonstra que, de alguma maneira, a ingestão de animal era percebida do ponto de vista, não é da saúde, do ponto de vista da saúde espiritual, a ingestão animal deveria trazer certas sensibilidades, certa compreensão em relação a essa ingestão. Primeiro fato é que, para a tradição judaica, o ser humano ele era vegetariano, né? Nós, como descendentes, talvez aqui buscando a ciência da família dos símios, éramos vegetarianos. E o processo de nos tornarmos carnívoros é um processo que acontece com o passar do tempo. Então, a nossa relação com a comida passa a ter essa limitação a esses 10 animais. Animais que têm que ter em conjunto dois pré-requisitos. O tal do casco fendido, tá? Que esses 10 animais que são kasher, tá? O carneiro, o boi, tá? Esses animais eles têm o casco fendido e eles têm que ter uma segunda condição, que eles têm que ser ruminantes. Tá? O que são esses animais ruminantes? Primeiro, todos esses animais são vegetarianos. Os 10 animais que pertencem à dieta da kashrut são todos animais vegetarianos. Eles não são predadores e eles não comem carne de outros animais. Mas não só isso, eles têm que ter essa condição que é de serem ruminantes. O que é ser ruminantes? Eles primeiro engolem seu alimento, eles fazem uma pré-digestão desses alimentos, eles regurgitam esses alimentos, então eles mastigam esses alimentos. É um processo de digestão muito específica para esses 10 animais que vão ser aqui considerados passíveis de serem ingeridos. Mas o significado maior aqui é que há uma relação entre ingestão
e a sua pessoa. A tradição judaica, ela diz que ao comer carne, e vejam só, isso não é ciência, isso não é um olhar para um conhecimento que seria, para ser um conhecimento, ele teria que ser como é que eu vou dizer, quase uma superstição, porque ele não é baseado, que nós saibamos, em nenhum conhecimento, tá? Ele seria simplesmente uma superstição no sentido de que ele é um preconceito, uma ideia que a gente abraça, que não tem razão de ser e que a gente por ali pratica. Não é isso. A tradição judaica está tentando fazer as pessoas ficarem atentas e refinadas. A gente sabe hoje que aquilo que a gente come, né, é o que a gente é. Não só porque se transforma realmente, fisicamente, em quem nós somos, mas a relação que nós temos com esse primeiro item da sobrevivência vai ter um impacto no nosso comportamento, na nossa fala, na maneira que nós somos, do ponto de vista do refinamento. Tá? Que é onde nós estamos. Nós estamos num livro sobre refinamento. Então não se pergunte se você está no modo objetivo, que é um modo grosseiro. Não entre nesse mundo desse livro. Ele é totalmente irrelevante para você. Porque se você for ler de forma grosseira, ele não tem como te trazer algum tipo de benefício, uso. Então, esses alimentos, essa era a percepção refinada. Como que eles, de alguma forma, eles impactam o seu comportamento? A tradição judaica diz que tem 3 elementos nos animais que são muito próximos a nós. Né? Essa preocupação você não tem nos vegetais. Tá? Não existem vegetais proibidos, porque os vegetais, vejam só como é a construção judaica. A construção desse refinamento é que existem 4 grandes reinos nesse planeta que nós conhecemos. O reino mineral, que é inanimado. O segundo, que é o reino vegetal. O terceiro, que é o reino animal. E o quarto é o reino humano. Por que a gente é diferenciado? Por refinamento. Eu sei que grosseiramente eu sou um animal como um boi. Ah, não é à toa que a gente pode fazer transplante de porco e o coração do porco se encaixa lá e resolve o coração físico de um ser humano. Só que para a tradição judaica, um ser humano é um medaber. Ele é um falante. Ele é alguém que se comunica. Portanto, ele é um reino diferenciado. Cada um desses reinos se alimenta do reino anterior. Então, o mundo vegetal, ele se alimenta do mundo mineral, de água e minerais. O mundo animal se alimenta de vegetais. O mundo animal se alimenta também de outros animais. Né? E o ser humano, né, nessa condição animal, ele teria condições de ser também um predador. Mas para o ser humano é colocada essa condição de comer de algo que fisicamente está no mesmo nível do seu reino, né? Apesar do ser humano ser um reino diferenciado, isso é problemático. De novo, grosseiramente, não existe problema. Refinadamente, sim. E o que eles estão tentando dizer? O que está sendo apresentado aqui para nós? Uma percepção de que essa condição de comer carne de outros animais com os quais nós parcialmente partilhamos o reino animal, para o ser humano, diferente do animal, que traz essa possibilidade, né?
isso é problemático. Deve existir, eu não tenho conhecimento de botânica, certos vegetais que comem vegetais. Né? A gente sabe que existem vegetais que até se alimentam de insetos, que é mas não é a forma normal de acontecer. E a maioria dos animais eram herbívoros de início. Imaginem os dinossauros que a gente sabe, que eram gigantescos, o elefante, né? Animais muito grandes que nós imaginaríamos que precisariam de proteína animal, não é o caso. Eles só ficam grandes exatamente pela proteína vegetal, que existe em uma abundância que raramente você consegue comer, animais conseguem comer outros animais com essa fartura. Né? Há um processo da vida em que esse jogo de se alimentar é uma parte muito importante dos refinamentos da existência. Não é pouca coisa isso. Né? Então, para a tradição judaica, essa é uma linguagem, de novo, vou usar o termo poético, para não deixar ficar nesse espaço da objetividade. Tá? Então, para a tradição judaica, ao ingerir um animal, o ser humano, não um animal, o ser humano é impactado nas dimensões humanas que são as suas sofisticações, que a gente chama de Nefesh, Ruach e Neshama. 3 aspectos do que a gente chama de alma. Alma sendo aqui a aura de sofisticação humana, da qualificação humana desse que é o falante, o Medaber. Então assim, ingerir um animal acaba tendo um impacto, o sangue do animal, por isso na kashrut, na prática da dieta judaica, que não é só o animal, mas como ele será abatido e como será o procedimento com essa carne animal, é retirado o sangue do animal, porque o sangue, de alguma forma, continha aspectos, ele se misturaria com o sangue humano. Aqui não é ciência, gente, é refinamento. Com o nefesh, né, que é a primeira parte do comportamento humano, gerando, portanto, distúrbios de fala. Lembram que nós somos os comunicadores? Então, assim, certa forma rude, né, grosseira de comunicação, que muitas vezes aparece nosso comportamento, ela viria desse componente mais animal que se misturaria à nossa nefesh. O nosso coração seria, que é o ruach, ele seria impactado por essa condição animal do coração, e a mente seria a neshama, um terceiro nível de comprometimento ao você devorar, comer alguma substância que pertence a um reino da mesma categoria, apesar da gente ser, por certas qualificações, de um reino diferente. Então, é porque nós não somos totalmente não animal. Talvez se nós fôssemos, talvez não haveria impacto em nós. Mas porque nós somos parcialmente animais, comer esses animais indiscriminadamente representa, para a tradição judaica, uma grosseria. Esse cuidado, ele, de novo, ele tem que ser um refinamento. Né? Há muitas armadilhas nesse caminho. Né? Toda vez que você faz alguma coisa especial, uma dieta especial, existe um resíduo, né, de se achar especial porque você faz especial. Né? Refinar-se não é se achar refinado. Quanto mais você se achar refinado, provavelmente menos refinado você é.
Então, aqui são categorias que você tem que andar com muito cuidado. Né? Tem que haver uma compreensão do que nós estamos falando, para que não caia no mundo das objetividades, como muita gente diz, não comer porco, por exemplo, é uma coisa que as pessoas já sabiam que não fazia bem. Não tem nada a ver com a tradição judaica. Tá? A tradição judaica não estava fazendo essas escolhas por questões de saúde associadas aos alimentos. Estava fazendo por refinamento espiritual. E isso, obviamente, implica em outros aspectos. Não pode ser só esses aspectos açougueiros ou esses aspectos mundanos do comer. Há uma percepção que a boca humana, né, por onde a gente ingere, é um instrumento fantástico. Né? A boca tem uma prevalência, digamos assim, na nossa relação com o mundo. Vejam que a gente tem 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas. Né? O único que vem único é a boca. É um órgão muito importante para todos os animais, mas para o ser humano uma construção, é um recurso muito importante na nossa relação com a vida. Vou contar para vocês uma história, o nosso tempo está limitado aqui e a gente vai voltar um pouco a esses conceitos. Há uma história muito bonita do Alter Rebbe, em que ele traz vários dos seus discípulos e estão em viagem, eles chegam a uma hospedaria e nessa hospedaria a pessoa que recebe eles segue, obviamente, as leis dietéticas judaicas, mas os discípulos dele ficam muito preocupados se aquela pessoa era realmente conscienciosa, cuidadosa com as leis e as práticas dietéticas judaicas, e fizeram muitas perguntas, interrogaram essa mulher se a cozinha dela funcionava da maneira correta, se as coisas estavam sendo cuidadas como deveriam. E eles, no final, se convenceram que sim, ela fazia de maneira correta, então procederam e comeram aquele jantar lá nessa hospedaria. Só que quando eles começaram a se alimentar, eles começaram a fazer todo tipo de comentário, fazendo juízos sobre pessoas, falando de maneira descuidada sobre os outros, trazendo toda forma de julgamento sobre os outros. E esse rabino, Alter Rebbe, ele chama a atenção deles e diz assim: vocês são muito preocupados com aquilo que entra na boca de vocês. Vocês quiseram saber tudo, tomar todos os cuidados para que vocês não ingerissem, que não entrasse na boca de vocês alguma coisa ruim. Ao mesmo tempo, vocês não têm o cuidado para com aquilo que sai da boca de vocês, com as palavras, com o que vocês estão falando. Então, esses refinamentos, eles são, em parte, um refinamento, digamos assim, de prática. Nada pode ser mais prático do que como você se alimenta. Mas o retorno, esse ruminar humano dessa sensibilidade tem que ser com o mesmo nível de sensibilidade dessas questões de ingestão. Então, nós estamos aqui nesse terceiro livro falando sobre refinamentos, sobre hipersensibilidades. Portanto, são regras que não são para todos. São regras para aqueles que querem se tornar, de alguma forma, mega, ultra refinados. E demanda essa escolha, porque não é, no espaço grosseiro, alguma coisa que tenha qualquer argumentação, qualquer justificativa, e isso não depõe contra a importância, a relevância dessas construções e dessa mitzvah, desse mandamento relativo ao mundo espiritual.
E isso é muito importante. Nós não estamos falando sobre regras do mundo das objetividades. Estamos falando de regras que um ser humano, no seu reino humano, deseja expandir, prospectar. Até a nossa próxima meia-noite. Fiquem bem.